Bom dia, meus alunos, minhas alunas. E aí, como é que foram de semana? Tudo bem? Que silêncio. Bem, vamos lá então, né? Vocês estão me ouvindo? Ninguém responde. Oi, estamos sim, professor. Ah, Estamos sim. beleza. Então tá jóia. Às vezes dá a sensação que eu tô falando sozinho. Então vamos lá, gente. Bom dia, nossa aulinha de Física 2, quarta-feira. Sejam bem-vindos. Vamos começar. Ó, nós estamos na apostila 3, página 93, aqui, página 93, instrumentos ópticos, aula 39 e 40, paramos semana passada no exercício 3, e hoje vamos começar com o exercício 4. Professor, você pode repetir a página para mim? Bugou aqui para mim. 93. Tá, obrigado. Com o auxílio de uma lupa, o A o 4 do A é a representação da lupa da apostila, tá? Eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V. Agora eu fiquei curioso. Tá certo? Tá. Eita. Bem, vamos lá. Então, com o auxílio de uma lupa, o idoso observa a bula de um remédio. Se a distância focal da lente é 30 centímetros e uma das letras da bula tem tamanho igual a 2 milímetros, estando ela localizada a 20 centímetros da lente e perpendicular ao seu eixo, determine o tamanho da imagem. Bem, então eu tenho a fórmula do ganho, né? Eu quero saber o tamanho da minha imagem, sendo que o tamanho do meu objeto é 2 milímetros. O que eu vou fazer? Olha, é menos P' sobre P. P' é a distância da imagem até a lente e P é a distância do objeto até a lente. O que eu considerei? Eu considerei que ela está localizada a 20 centímetros da lente. Tá? Então, já sei, eu precisava achar o valor de P', né? Como é que eu acho o valor de P', gente? Com aquela fórmula 1 sobre foco é igual a 1. Isso. Qual o nome da fórmula de Gauss, né? É a fórmula de Gauss, isso. 1 dividido por 30 vai ser igual a 1 dividido por P, que é 20, mais 1 dividido por P'. Certo? Eu vou passar 1 sobre 20 que está somando, subtraindo, então 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre 30 menos 1 sobre 20. Gente, eu fiz isso. Deve ter perdido. Então, 1 sobre P' vai ser igual. MMC entre 30 e 20, eu vou colocar 60, tá? Professor, dá para fazer aquela barrinha, ó, você faz o mais rápido. Eu poderia colocar 600. Vou colocar 600, que é 30 vezes 20? Por que, professor? Então eu vou colocar a soma aqui, dividido por 600. Por que é mais fácil colocar 30 vezes 20? Porque para eu dividir, 600 dividido por 30, eu sei que é 20. Opa, 600 dividido por 30 é 20. Menos 600 dividido por 20 é 30. É o outro número. Olha que belezinha. Então, 1 sobre P' vai ser igual. 20 menos 30 dá menos 10 sobre 600. Ou, tô fazendo passo a passo, hein? Vai ser igual a menos 1 sobre 60. Como é 1 sobre P', então o meu P' vai ser igual, eu inverto a outra fração, menos 60 centímetros. Aí, professor, olha que legal.
achei meu P'. Então, vou colocar meu P' aqui. Só que como eu coloquei o Y em milímetros, eu vou colocar os P's em milímetros também, tá? Então, meu P' que é 60 centímetros, vai dar 600 milímetros, certo? E o meu P, que era 20 centímetros, vai virar 200 milímetros. Agora eu faço a multiplicação. Ó, primeira coisa, eu tenho menos aqui e tenho outro menos aqui no 600. Então, menos com menos sinais iguais vai dar mais, tá? Essa fração vai dar positiva. Aí o que eu faço? Y' vezes 200 é igual a 600 sobre 2. Ou, né, o que eu fiz foi o seguinte. Tá vendo esse 600 sobre 200? 600 sobre 200 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Se você dividir 600 por 200, dá 3. Então, aí eu faço multiplicação em cruz. Y' vezes 1, que é Y', é igual a 2 vezes 3, que é 6 milímetros. Então, a letra que é 2 milímetros de tamanho, ela na lupa vai aparecer com 6 milímetros de tamanho. Olha que interessante. O Y', ele é positivo, tá? Não vai aparecer invertido. Na lupa não aparece invertida a imagem. Tá? Mas, professor, o P' é negativo. O que significa o P' é negativo? Quer dizer que ele não vai aparecer na frente da lupa, ele vai aparecer atrás da lupa. Que legal? Que é o que você vê, né? Você pega a lupa, você vê a imagem maior atrás da lupa. Esse é o motivo desse P' ser negativo. Ok? Tudo bem? Dúvidas? Professor, Você poderia, por favor, explicar de novo como você chegou no menos 600 sobre 200? Ó, a fórmula do ganho é essa daqui, ó. O A, que é o meu ganho, ele é igual a Y' sobre Y. Quem é Y primeiro, vai? Y, ele pode ser tanto o tamanho do meu objeto, quanto a largura do meu objeto, lembra? Sim. Se eu pegar o tamanho, que é o caso, então meu Y' vai ser o tamanho da minha imagem, tá? Isso é igual, a fórmula tem esse menos, tá? Esse menos é da fórmula, ao P'. Quem que é o P'? A distância da lente até a imagem. E o P é a distância da lente até o objeto. Ok? Ok. Eu sei que o meu P, o P sempre é positivo, né? A gente sempre vai pegar o P positivo. O meu P, ele deu aqui, ó, 20 centímetros, tá? Eita, espera aí. Meu P, ele deu que é 20 centímetros. Ah, tem aqui, ó, setinha. Ó, meu P, ele deu que é 20 centímetros. O que eu fiz? Como o meu Y está em milímetros, eu vou colocar tudo na mesma medida. Então, resolvi colocar em milímetros, tá? Então, meu P vai ser 20 centímetros dão 200 milímetros. Ok? O P', eu tive que calcular. O que é o P'? Essa aqui é a fórmula de Gauss. A fórmula de Gauss diz que 1 sobre F, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre o P, a distância da lente até o objeto, mais 1 sobre P', que é a distância da lente até a minha imagem. Certo? Certo. Então, ó, o meu foco é 30... Aqui está em centímetros, tá? Meu foco é 1 sobre 30, 1 sobre o foco é 1 sobre 30, vai ser igual a 1 sobre o P, que é 20, mais 1 sobre o P'. Eu pego esse 1 sobre 20, que está aqui, somando, e vou passar para lá subtraindo. Então, 1 sobre P' é igual a 1 sobre 30, que já estava, menos 1 sobre 20. O tio Beto, o tio Daniel, fala para fazer MMC. Só que, para esse tipo de conta, o que é mais fácil é você multiplicar os denominadores. Por quê? Ó, 30 vezes 20, 600. Porque o que eu faço? Como é que eu vou colocar tudo na mesma fração? Como é que eu faço? Eu pego esse 600, esse número, divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. É isso que eles falam. Então, quando eu divido 600 por 30, eu tenho outro número. Então, eu já sei que é 20.
E como sempre aqui é 1, então, ó, vai ficar a soma, ó, vai ficar, no caso aqui, vai ficar o outro, né? Então, vai ficar 20 menos 30. 20 menos 30, menos 10, ó, cuidado com o sinal, menos 10, sempre é o sinal do maior. Por que é negativo, professor, o Pelinha? Porque assim, ó, quando eu tenho a minha lente, cadê minha lente? Será que eu consigo fazer uma lente? Ó, quando eu tenho a minha lente e eu tenho o meu objeto aqui, ó, vou colocar um objeto. Objeto. Ó, eu tenho meu objeto na frente da lente. Toda vez que a minha imagem, no caso de lentes, tá? Toda vez que a minha imagem for do outro lado da lente, tá? Então, meu pelinha vai ser positivo, tá? Aqui, ó, a imagem. Pelinha maior que 0. Qual que é positivo, né? Quando o meu pelinho é negativo, é porque a minha imagem está aqui, ó. Imagem, pelinha negativo. Tá? Então, meu pelinho é positivo quando a imagem está do outro lado da lente e ele é negativo quando ele está do mesmo lado do objeto. Aqui, ó. Então, por que, professor, que ele é negativo? Porque aqui a imagem se forma pelo raio de luz, né? O raio de luz direto, tá? E quando ele é negativo, eu tenho que pegar o raio de luz e prolongar ele. Toda vez que é prolongamento, a imagem é formada pelo prolongamento do raio de luz, o meu pelinho é negativo. Espero que vocês tenham entendido. Então, aqui, o meu pelinho deu negativo, então quer dizer que a imagem vai ser formada pelo prolongamento dos raios de luz. Beleza? Pega Ô, professor, Só mais uma coisa. O Y' não devia ser 6 centímetros? Não, por isso que eu passei... Ó. Pelinha é menos 60 centímetros. Faltou eu colocar aqui o quê? Não, desculpa, eu falei errado. O Y' não devia ser 6 centímetros? Não, porque, ó... Pelinha, menos 60 centímetros é a mesma coisa que menos 600 milímetros, tá? Então, eu vou colocar tudo aqui em milímetros, porque aí eu vou saber que a resposta é em milímetros, tá? Ah, tá, entendi. Então, ó, eu peguei os 20 centímetros, transformei em milímetros, 200, e peguei o P em milímetros. Tá aqui, ó, menos 600. Certo. Menos 600 sobre 200 é 3. Positivo, porque tem o menos da fórmula e o menos do pelinha. Menos com menos dá mais na multiplicação. Então, Certo, deu obrigado. 3. O 2 passou para cá, 6 milímetros. Beleza, valeu. Joia? Joia. Próximo. Valeu, professor. Muito obrigado. Você conseguiu entender? Consegui perfeitamente. Muito obrigado. Que bom. De nada. Minha função é essa. Vamos lá. Item 5, então. Acredita-se que o microscópio óptico composto tenha sido inventado no século XVI pelo holandês Hans Janssen e seu filho Zacharias Janssen. Um microscópio óptico é constituído por uma objetiva e uma ocular de distância... nesse caso, ele tem distância focal de 5 milímetros. O maior cuidado que vocês têm que ter é com a medida, tá? Então, ele tem 5 milímetros. O bom é que aqui, dá para ver que está 5 milímetros, 48 milímetros, 240 milímetros, 5,1 milímetros. Então, as respostas vão ser dadas todas em milímetros, tá? A não ser que a gente faça alguma conversão, que eu acredito que não. Mas, tudo aqui, então, se eu usar esses números, eu vou ter a resposta em milímetros. Presta atenção, tá? O instrumento fornece uma imagem na ocular de 240 milímetros para um objeto colocado a 5,1 milímetros da objetiva. Então, eu tenho meu objeto, o tamanho. Quem é 5,1? É o Y'?
Ó, o objeto é colocado a 5,1 da objetiva. Então, é distância até a lente. Então ele é o Distância. P'. E é o P, né? Ah, é verdade. Verdade, é o P. Tá? E ele fornece uma imagem a 240 milímetros da ocular. Então, esse é o P' da ocular. Tá? Ó, cuidado com isso. Esse é o P' da ocular e esse é o P da objetiva. Por quê, professor? Eu tenho duas lentes, tá? Eu tenho uma lente objetiva e uma lente ocular. Então, eu vou ter uma lei de Gauss para objetiva, vou ter uma lei de Gauss para ocular. Eu vou ter um ganho para objetiva e um ganho, uma fórmula do ganho para ocular. Ok? Cuidado com isso. E aí é o seguinte, qual é a jogadinha aqui que vocês têm que tomar cuidado? O Y' da objetiva, ele vai ser meu Y da ocular. Tá? Por isso tem que tomar cuidado. Então, por isso eu vou chamar de Y' aqui. Então, como a ocular, ela não pode ter um Y' porque eu já tenho aqui, eu vou chamar de Y duas linhas a imagem formada pela ocular. Tá? E o Y' vai ser a imagem da objetiva e o objeto da ocular. A gente vai fazer dois exercícios com isso, então toma cuidado. Por quê, professor? Ó, eu quero o aumento linear da objetiva e da ocular. Putz, gente. Então, eu vou ter aqui, ó, lei de Gauss só da objetiva. Então, eu sei que o meu foco é... aqui, ó, a distância focal da minha objetiva é 5 milímetros, tá? O meu objeto, o meu Y', ele está a 5,1. Ó, ele é colocado a 5,1 da objetiva. Então, meu P da objetiva vai ser 5,1. E acho a posição que a imagem vai se formar. Tá? Que é a P da objetiva. Volta um, professor. Volta mais um. Ó, então, eu vou ter esse aqui, ó. Esse daqui vai ser a distância do P da objetiva. Tá? O P'. Tudo bem? Espero que sim. Mais ou menos. Eu não entendi direito. É que assim, ó. O que eu vou fazer? Ele quer o ganho. Então, primeiro eu vou fazer da objetiva, que tem o objeto aqui, tá? Esquece a ocular. Apaga essa ocular aqui. Tem como eu colocar um quadradinho aqui? Então, primeiramente, eu vou... branquinho. Ó. Ah, não, eu preciso de um objeto. Aqui. Ó. Esquece a ocular, tá? E esquece esse Y aqui. Tá? Então, eu tenho essa distância aqui, que é 5,1, né? O objeto é colocado a 5,1 da objetiva. Então, esse P é 5,1. Tudo bem? E a minha imagem, ela vai se formar em P'. E eu tenho o foco da minha objetiva, que é 5 milímetros. Tudo bem? Então, vamos lá. Certo. Mais ou menos, né, professor? Ah, isso aqui é o tipo de coisa que vocês têm que pegar, olhar, fazer as continhas para... Então tá, beleza. Ô, professor, mas se fosse numa prova, né, tipo, em um exercício tipo esse, você daria o desenho ou não? Putz, cara, olha, normalmente eu não daria o desenho, mas eu acho que ficaria mais fácil, né? Ficaria. Alguns, na maioria dos vestibulares que eu vi, na maioria das questões que caem em ótica de vestibular, eles colocam um desenho. Ah, graças a Deus. Tá? Na maioria. Para você poder, mas aí você tem que identificar, né? Eles consideram assim, pô, se o cara sabe identificar, beleza. Então vamos lá. Ó, 1 sobre 5 milímetros vai ser igual a 1 sobre 5,1 do objeto mais 1 sobre P' do objeto, da objetiva, tá? Então a mesma coisa que eu fazia do exercício anterior. Eu isolo esse daqui, o 5,1 que está somando vai subtrair.
Professor, e agora? Ó, a mesma regra, tá? 5 vezes 5,1 não vai sair fazendo MMC, por favor. Multiplica direto. 5 vezes 5,1, 25,5. Multipliquei. Por quê? Quando eu divido por 5, eu sei que eu tenho outro. Porque se a multiplicação desses dois dá 25,5, então se eu dividir um, eu tenho outro. E aí, como é um em cima, então ele já vai para cima. Ó. 5,1, o sinal menos, e o outro número. Viu? Isso aqui é matemática, mas é uma dica de matemática para resolver os exercícios desse tipo. Então, 5,1 menos 5, 0,1. Opa, professor, se eu multiplicar por 10 aqui... desculpa, cliquei sem querer. Se eu multiplicar por 10, eu vou ter 1 em cima e 255 embaixo. Como é 1 sobre a objetiva, é só inverter. Então, a minha distância vai ser 255 milímetros positivo. Positivo? Por quê, professor? Porque eu preciso saber o aumento linear da objetiva. O aumento linear da objetiva é menos a distância da imagem até a lente dividido pela distância do objeto até a lente. Então, vai ser menos 255 que eu acabei de calcular, dividido por 5,1. Professor, ó, aqui, ó, 5,1 dividido por 255 vai ser 50. Vai ser o 5, né? Ó, se eu sei que 5,1 dividido por 25,5 é 5, se eu multiplicar por 10 aqui, eu vou multiplicar por 10 aqui. Então, eu vou ter 50, só que negativo. O que significa esse negativo, meus queridos alunos? Forma depois da objetiva? É isso? Não. É meio que como se a imagem fosse formada atrás, né? Não. A imagem invertida? Isso, imagem invertida. Quando está o A negativo, tá? A imagem invertida. Em vez dela estar na mesma posição, ela está de cabeça para baixo. Tá? Esse negativo é isso. E 50 quer dizer que ele vai aumentar 50 vezes o tamanho do meu objeto. Tá? Achei o aumento linear da objetiva. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a ocular. Então, volta lá para o meu desenho, professor. Ó. Eita, volta. Tudo bem. Então, ó, anotar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar a minha objetiva e vou considerar só a minha ocular. Tá? Então, ó, eu tenho minha distância focal. Essa aqui é a imagem formada pela objetiva, que vai ser o meu objeto. Tá? E essa aqui vai ser a minha imagem. Tá? Então, eu já sei que meu A vai ser positivo, ó, porque os dois estão no mesmo sentido. Enquanto que o outro... Ó, o que significa o A negativo? Quer dizer que um está para cima, e aí o objeto está para cima, e a imagem vai ter que estar para baixo, invertida. Entendeu? Então, vamos lá, professor. Clica X aqui e vamos seguir em frente. Então, 1 sobre o foco, ele deu 48 milímetros, então a resposta vai ser em milímetros. Vai ser igual... Eu não tenho a minha... cadê o mouse? Está aqui. Eu não tenho a distância entre o objeto, mas ele me disse que o instrumento fornece uma imagem, então a imagem é o pelinha. É o pelinha da ocular, porque é a distância da ocular, ó, da imagem até a ocular. Então, ele me deu o meu pelinha da ocular. Por que eu pus menos 240? Ô, professor, isso é importante. Ó, lembra? A imagem ela é formada pelo prolongamento. Toda vez que a imagem for formada pelo prolongamento dos raios, o meu o meu P' vai ser negativo. Lembra? Eu falei para vocês? Será que tem aqui ainda?
Não, não tem. Ah, que pena. Apaguei, né? Então, toda vez que for prolongamento, o P' vai ser negativo. Tá? Toda vez que tiver invertido, o Y' vai ser negativo. Então, por isso, eu tenho que tomar cuidado que o meu POC', né, a distância da lente até a imagem da objetiva, ela vai ser negativa. Mesma coisa, isolo o P, né, e mando esse aqui, só que ó, esse daqui está negativo, então ele vai para lá positivo, tá? 48 e 240, mesma coisa, não perco tempo. Multiplico 48 por 240, deu 11.520. Por quê, professor? Porque é só somar os de cima, ó. Esse daqui dividido por esse, eu sei que é 240, vezes 1, 240. Esse daqui dividido por esse vai dar 48, vezes 1, 48. 240 mais 48, 288. Ó, cuidados daqui. Na hora de fazer a conta, não esqueçam de inverter a fração. Então, o meu P vai ser 11.520 dividido por 288. Colocando na calculadora, ou fazendo a conta, né? Se eu dividir duas vezes aqui, vai dar 40 milímetros. Positivo. Tá? Então, meu aumento linear transversal da minha ocular vai ser menos, negativo, o POC, que é negativo, menos 240, sobre o POC, que eu acabei de calcular, 40. Então, menos com menos vai dar positivo, 240 dividido por 40, 6. O aumento linear tem unidade, professor? Não. Por que não? Porque, ó, 240 milímetros dividido por 40 milímetros. Eu corto os milímetros com milímetro. Então, ele é adimensional. Ele é só 6 mesmo. Dúvida? Tem muita matemática, né? Não, acho que o meu problema, no caso, não é nem a matemática em si, é a parte... Tipo, se eu estivesse fazendo sozinho o exercício, interpretar tudo para montar o exercício. Essa é a física do negócio. E aí mas aí é só ver os sinais, né? Ver se é prolongamento, se está invertido. Ok? Próximo. Pode ir. Ele quer saber o aumento linear transversal do telescópio, do microscópio, desculpa. Então, ó, vamos voltar nas figurinhas. O que é o aumento linear total? Vai ser vai ser a imagem final dividida pela imagem inicial. Né? O quanto que ele aumentou. Ok? E aí é o seguinte, ó, ele está para baixo, a imagem está para baixo e o objeto está para cima. Então, o meu aumento vai ter que ser negativo, tá? Porque ele está invertido, tudo bem? Quando a imagem é invertida, o aumento é negativo, lembra? E aí tem uma jogadinha muito legal que é o seguinte, ó, então vai ser menos, a fórmula vai ser menos y duas linhas sobre y. Como vocês aprenderam na matemática, numa fração eu posso multiplicar ou dividir, tanto que eu faço isso no número de cima e no número de baixo. Aí eu multipliquei e dividi por y'. Por que, professor, você fez isso? Porque tá vendo aqui, ó, a minha imagem final dividido pela minha imagem, a minha primeira imagem, a segunda imagem dividida pela primeira imagem, é o ganho da objetiva. Já a minha primeira imagem dividido pelo meu objeto, ele é o ganho da ocular. Eu sei que o ganho da objetiva é menos 50, o ganho da ocular a gente acabou de calcular é 6, então é só multiplicar. Menos 50 vezes 6, menos 300. Então, Ô, professor, o aumento eu não saquei... Posso falar? Sim. Eu não saquei direito esse negócio do Y duas linhas. Ó, aqui é o seguinte. Tá vendo aqui?
Ó, o meu objeto eu chamei de Y. A imagem da minha objetiva eu chamei de Y uma linha, tá? A imagem da minha objetiva, ela é usada como objeto da ocular, lembra? E aí, a imagem que a ocular produz, eu chamei de Y duas linhas. Então, eu tenho duas imagens, né? Eu tenho a imagem da objetiva e a imagem da ocular. Tá? O ganho... Aí o Y ali é o objeto, certo? Isso, Y objeto. Entendi. Joia. Então, daí é só multiplicar os aumentos lineares e aí eu tenho menos 300. Quer dizer que a imagem ela vai aparecer invertida do meu objeto e vai ser 300 vezes maior. Olha que legal. É lógico que os microscópios de hoje, até os óticos, eles têm ganhos normalmente na objetiva. Na objetiva, eu não sei se vocês lembram, mas o microscópio ele tem várias objetivas, tem 3 ou 4, depende do preço dele. Tem umas objetivas, elas têm uma quantidade de X. Ela tem a quantidade de X, que é exatamente o ganho do microscópio. Tá? Qualquer hora eu vejo se eu acho uma foto das objetivas que tem esse 300x, tá? E aí eu queria levar vocês, mas infelizmente não dá, eu queria levar vocês no INPE, que tem um colega meu que trabalha num laboratório de materiais e o INPE comprou um microscópio que não é óptico. E aí o ganho dele chega a, acho que 100 mil vezes, tá? Ele me falou, eu não vi ainda, também tô curioso. Ele disse que você coloca uma amostra no microscópio e ele consegue ver a estrutura cristalina da matéria, tá? Tipo, vamos supor, o sal de cozinha, ele é uma estrutura cúbica. Então, você põe o sal lá, você consegue ver os cubinhos de NaCl. Muito legal. Ele quer saber a distância entre as duas lentes. Pessoal, agora eu preciso da imaginação de vocês. Como é que eu faço para calcular a distância entre a objetiva e a ocular? Com todos os dados que eu tenho. Como é que eu faço? A distância da objetiva, já sei, é você somar o P' mais o P? O P' mais o P, mas o P' de quem e o P de quem, né? Eu tenho entre elas, a única objeto em comum é o Y', tá? Opa, vamos lá. Cadê? Tá aqui. O Y', tá branco. O Y' é em comum, tá? Então, ele vai ser o P' da objetiva mais o P da ocular, tá? Que aqui, para ocular, ele é objeto. Então, vai ser P' da objetiva mais P da ocular, que foi exatamente o que a gente calculou, né? Então, é o P' da objetiva mais o P da ocular, os dois que nós calculamos. Então, vai ser 255 mais 40? Eita. 255 mais 40. 295 milímetros. Então, nós calculamos essa distância aqui, que deu 255, e nós calculamos essa que deu 40. A soma das duas é a soma, é a distância, né, entre as duas lentes. Tranquilo? Segue em frente? Acho que sim. Pode ir. Beleza. Telescópio de refração, também conhecido como luneta,
tem como função captar a luz proveniente de um objeto distante, de modo que produza uma imagem. Consta que o primeiro telescópio foi construído em 1608 na Holanda por Hans Lippershey, utilizando duas lentes convergentes. Suponha que um telescópio desse tipo emprega uma objetiva e uma ocular de distâncias focais. Objetiva 60 centímetros, ocular 1,5, respectivamente. Tá tudo em centímetros, tá? Ele focaliza a Lua produzindo uma imagem de 43,5 centímetros da ocular. Faço o esquema, peguei da apostila, né? Não tem nenhum segredo, né? Então eu tenho um objeto no infinito, ele passa pela minha objetiva, ela vai focar nesse ponto. Então eu vou ter minha imagem da objetiva, aí essa imagem da minha objetiva vai ser usada como objeto da minha ocular. E o prolongamento vai ser o que o camarada vai ver na luneta. Atenção para o seguinte, o objeto está em pé aqui e a imagem final invertida. Então, meu A final vai ser negativo, certo? Outra coisa, o meu Y2 linhas, aqui formado pelo ocular, ele é formado pelo prolongamento dos raios. Então, o meu P' da ocular vai ser negativo. Fácil? Médio. Médio. Tem que fazer. O interessante é o seguinte, esse tipo de exercício é só assim, tá? Ele não tem variação. Então, eu falo, decores aí, tudo bem. Na dúvida. Determine o comprimento do tubo. Opa, então, vamos lá. É o mesmo do exercício anterior. Eu só tenho o meu ponto em comum é o meu Y', né? Que ele vai ser a imagem da objetiva, então vai ser o P' da objetiva, mais, como ele é objeto da ocular, mais o P da ocular. Então, eu tenho que calcular o P' da objetiva e o P da ocular. Como é que eu faço isso, professor? Então, vamos lá. 1 sobre o foco da objetiva é igual a 1 sobre o P da objetiva mais 1 sobre o P' da objetiva. O grande detalhe é o seguinte, aonde está o objeto? Como o objeto está a uma distância muito grande, muito longe, né? Ele está olhando a Lua. Então, não sei quantos milhões de quilômetros, quantos mil quilômetros. Agora fugiu a distância da Terra da Lua. Acho que é 900 mil quilômetros, talvez mais. Então, como esse número é muito grande, 1 sobre ele eu vou considerar como zero. Tá? Lembra da semana passada? Quando o número aqui era muito grande, eu pegava só o foco? É a mesma coisa. Então, como esse número é 1 sobre um número muito grande, um número sobre muito grande vai ser zero. Então, 1 sobre P da objetiva vai ser 1 sobre 60. Então, agora eu estou fazendo tudo em centímetros, então as minhas respostas vão ser todas em centímetros também. Então, a distância da minha imagem até a objetiva vai ser 60 centímetros. Então, essa distância aqui é 60 centímetros. Tá? A da ocular, eu preciso achar o P'. Então, 1 sobre o foco, foi dado aqui, né? O foco da minha ocular é 1,5 centímetros. Vai ser 1 sobre o P da ocular, que é o que eu quero descobrir, mas, como a imagem ela é formada pelo prolongamento, então a minha imagem vai ser negativa. E, ele diz que a imagem é produzida a partir da ocular 43,5. Então, vai ser menos 43,5 o meu P' da ocular. Negativo vai passar para o outro lado positivo, então 1 sobre 1,5 mais 1 sobre 43,5, os dados que ele passou. O que eu faço? Multiplico direto, tá? Multiplicando 1,5 por 43,5 vai dar 65,25. E aí,
Ó, esse dividido por esse dá 43,5, vezes 1, 43,5. Esse dividido por esse vai dar 1,5, vezes 1, 1,5. Somei 43,5 com 1,5, 45 dividido por 65,25. Coloca na calculadora, faz a continha, vai dar exatamente 1,45. Então, essa distância aqui, ó, entre a ocular e o Y' é 1,45 centímetros. Considerando que a luneta vai de uma lente até a outra, é só somar 60 com 1,45. Então, a minha distância da minha luneta, tamanho, né, do tubo, vai ser 61,45 centímetros. Dúvida? Quem cala, consente, hein? Vou seguir em frente. Pessoal, que horas são? 9h52. Característica da imagem formada. Eu acabei. Característica da imagem formada. Então, ó, vamos lá. Ó, o Y', ele é invertido, certo? Porque a Lua está aqui, ó, para cima. Ele é menor, por favor, gente, ó, aqui a Lua tem um tamanho gigantesco. Eu consegui uma imagem de 61 centímetros. Essa imagem aqui é menor. Opa, desculpa. Não. É a distância, né? Essa é a distância. Se eu calcular esse Y' aqui, esse Y duas linhas, nunca ele vai ser o tamanho da Lua. Tá? Então, ela é virtual. Por que virtual? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios. Ó, ela é virtual porque é prolongamento dos raios. Ela é menor e ela é invertida. Ela não é virtual porque ficou depois da lente? Ficou depois da lente. Não, também, tá? São várias maneiras, tá? Ela é virtual. Boa, tem uma outra dica, né? Ó, ela é virtual porque ela é antes da lente ocular, mas também porque é prolongamento dos raios, né? Formado pelo prolongamento dos raios. Dois critérios. Beleza, pessoal? Então, eu vou parar por aqui. Stop share.